E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus palpites, é o segundo vídeo, trago novas informações. Se você não viu o primeiro vídeo, eu aconselho a dar uma olhada porque tem boas informações que vai ajudar aí nos seus palpites e vai melhorar a conhecer os confrontos aí da Loteca 1186, meio de semana. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1185, tem um vídeo aí falando dos meus erros e acertos. Tô vendo muitas pessoas colocando nos comentários, né, que conseguiu fazer 13 pontos. Tô achando que vai haver vencedores, hein? Então, sem enrolação, vamos aqui para o segundo vídeo com as informações dessa Loteca 1186 e o primeiro jogo, Alianza Lima e São Paulo. O que eu trago aqui de informação? Que o Aliança, né, ele tem uma sequência aí de 3 jogos consecutivos vencendo. O Aliança não perdeu seus últimos 5 jogos. Já o São Paulo, né, ele não perdeu os seus últimos 11 jogos, mas também é um time que empata muito, né, pelo menos agora em 2025. E o São Paulo não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. As odds desse confronto, 3.50 para o Aliança, 3.0 para o empate e 2.30 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 27% para o Aliança, 32% para o empate, 41% para o São Paulo. O São Paulo, ele jogou bem o primeiro jogo quando foi no Morumbi, só que teve um apagão, né, acabou tomando o empate. Com a volta do Lucas aí, né, pode ser que ele comece jogando ou então entre durante a partida. Tô acreditando que vai elevar o patamar aí do São Paulo. Mesmo jogando fora de casa, ainda tô acreditando no São Paulo. Para essa partida aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e vitória do São Paulo. Mas pelo que jogou o São Paulo no primeiro tempo contra o Aliança, acredito nessa vitória, hein? Jogo 2, Vitória e Defensa e Justiça. Eu trago aqui de informação que o Defensa e Justiça não ganhou nenhum dos seus últimos 10 jogos, também não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. Aqui informações sobre cartão amarelo, né? Do lado do Vitória, quem tem mais cartões é o Lucas Braga, e pelo lado do Defensa e Justiça aí, Ezequiel Canavo recebeu 2 pelo lado do Defensa e Justiça. O Vitória, dos seus últimos 5 jogos, em todos sofreu pelo menos um gol. As odds desse confronto, 1.95 para o Vitória, 3.30 para o empate e 4.0 para o Defensa e Justiça. Porcentagem do jogo, 48% para o Vitória, 28% para o empate, 23% para o Defensa e Justiça. Bom, nesse palpite aqui, tô levando muito em consideração os números, o Vitória jogando em casa, e também tô me baseando pelo primeiro vídeo, né, com as informações sobre o Vitória e Defensa e Justiça. Aparentemente parece que o Vitória tá priorizando agora nesse começo a Copa Sul-Americana, e eu tô indo seco no Vitória. Jogo 3, Carabobo e Botafogo. O Carabobo, ele não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Botafogo, ele perdeu 4 jogos fora seguidos. O Botafogo não ganhou nenhum dos seus últimos 9 jogos quando jogou fora de casa. E essa última informação aqui pode desconsiderar, né? Porque aqui tá falando que o Botafogo, jogando fora, não sofreu gols nessa temporada, mas sofreu gols, né, contra o Estudiantes, se estiver falando de Libertadores, né? E pelo Brasileirão, no seu último jogo, tomou gol do Bahia. As odds desse confronto, 5.50 para o Carabobo, 4.50 para o empate, 1.53 para o Botafogo. A porcentagem do jogo, 17% para o Carabobo, 21% para o empate, 62% para o Botafogo. Bom, no primeiro jogo entre eles, se eu não me engano, o Botafogo venceu esse jogo. Foi um jogo bem difícil, né? Os gols só saíram no final da partida. Aqui o jogo, mesmo sendo fora de casa, tô imaginando que o Botafogo vai levar essa partida aqui como se fosse uma final, porque precisa melhorar muito no grupo para continuar sonhando em classificação. E o Botafogo tem elenco e tem time para vencer o Carabobo, né? Então por esse motivo eu tô indo seco no Botafogo, me baseando aqui também pelos números, né, que estão dando muita vantagem para o Botafogo. Jogo 4, CRB e Cuiabá. Nos últimos 8 jogos, o CRB ganhou 2 vezes, houve 2 empates, e o Cuiabá ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 13-10 a favor do Cuiabá. O Cuiabá não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Cuiabá não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. E jogando em casa, o CRB ainda não sofreu gols nessa temporada. Vai ser uma partida equilibrada, hein? Os números de aposta desse confronto, 2.15 para o CRB, 3.0 para o empate e 3.30 para o Cuiabá. Porcentagem
Porcentagem do jogo, 42% para o CRB, 30% para o empate, 28% para o Cuiabá. Partida bem difícil, né? Porque o Cuiabá vem fazendo um bom brasileiro 2025. CRB é muito forte jogando em casa, que se você tiver condições de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um duplo. Eu iria de duplo aberto, eu iria de CRB e Cuiabá, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no CRB. Tô levando em consideração o fator casa aí para o CRB, mas é um palpite arriscado aqui, hein? Devido à boa fase do Cuiabá. Jogo 5, Corinthians e América de Cali. A performance aí do América de Cali na Taça Sul-Americana é melhor que a do Corinthians. Em média, o Corinthians marca 2 gols jogando em casa, enquanto que o América de Cali, quando joga fora, ele tem o costume de marcar 0,97 gols por partida. O América de Cali não sofre gols há 3 jogos consecutivos. Corinthians, nos seus últimos 5 jogos, tem uma performance melhor do que a da América de Cali. Isso aqui é no geral, né? Contando todas as competições. Aqui tá falando que ambas as equipes não sofreram gols nos seus últimos jogos, mas se a gente considerar o Brasileirão, né, o Corinthians tomou 2 gols do Internacional. E o Corinthians ganhou 3 jogos consecutivos em casa. Os números de aposta desse confronto, 1,61 para o Corinthians, 3,30 para o empate e 6,50 para o América de Cali. Porcentagem do jogo, 58% para o Corinthians, 28% para o empate e 14% para o América de Cali. Bom, nesse jogo aqui, tô levando muito em consideração a partida que o Corinthians fez contra o Internacional. Mesmo quando o Internacional estava com um jogador a mais, estava uma partida muito equilibrada, o Corinthians jogando bem. Acredito que contra o América de Cali vai ser um jogo complicado, né? Porque o América de Cali no primeiro jogo, pelo menos no primeiro tempo, jogou muito bem. Mas mesmo assim, tô acreditando na vitória do Corinthians, tô me baseando aqui pelos números também. E o Corinthians jogando em casa, todo mundo sabe que é muito forte. Então o meu palpite aqui no jogo 5, Corinthians seco. Jogo 6, Fortaleza e Colo-Colo. Fortaleza não ganhou em seus últimos 6 jogos, né? Tá igual São Paulo, empata bastante. O Colo-Colo não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. O Fortaleza tem o costume de vencer o primeiro tempo das partidas 37%, enquanto que o Colo-Colo 25%. Aqui a mesma informação para o segundo tempo. As odds desse confronto, 1,90 para o Fortaleza, 3,10 para o empate e 4,50 para o Colo-Colo. Porcentagem do jogo, 49% para o Fortaleza, 30% para o empate, 21% para o Colo-Colo. O Fortaleza ele vem jogando bem, mas está com os mesmos problemas, né, de algumas equipes. Cria boas jogadas, mas não finaliza, não faz o gol. Bom, e o Fortaleza jogando em casa se mostra muito forte, né? É um time que tem elenco para vencer o Colo-Colo. Por esse motivo, né, tô indo seco na vitória aí do Fortaleza. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate, né? Porque o Fortaleza também é outro time que vem empatando bastante nos seus últimos jogos, né? Jogo 7, Atlético Clube e Vila Nova. O Vila Nova não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. O Atlético tem 3 cartões vermelhos nessa temporada. É um dos mais altos índices aí do Brasileirão Série B. Com o cartão amarelo, né, o Diego Fumaça tem mais cartões no Atlético Clube, e o Alisson Maia no Vila Nova tem 2 cartões amarelos, é o jogador mais indisciplinado. O Atlético, nos seus últimos 7 jogos, levou pelo menos um gol. As odds desse confronto, 2,30 para o Atlético, 2,87 para o empate e 3,30 para o Vila Nova. Porcentagem do jogo, 40% para o Atlético, 32% para o empate, 28% para o Vila Nova. Bom, como a gente viu, né, no vídeo anterior, o Vila Nova está muito melhor que o Atlético. A vantagem aqui é o Atlético jogando em casa. É um time que costuma dar trabalho, né? Mas nesse ano de 2025 não vem bem. Aqui mesmo os números dando vantagem aqui para o Atlético. Tô tentando buscar uma surpresa. Eu tô indo de vitória do Vila Nova devido à sua melhor fase aí no Campeonato Brasileiro, né? Nessa partida, caso você colocasse um duplo, eu iria de duplo aberto, né? Contando aí com o fator casa aí para o Atlético. Jogo 8, Boston River e Independiente. O Boston River tem uma sequência aí de 5 vitórias consecutivas. Também ganhou 4 jogos consecutivos em casa. Os artilheiros aí de cada time, né? Augustin Albarracin, do Boston River, e o Paulo Galdames, do Independiente, cada um com 2 gols cada. E o Boston River, né, conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. Os números de aposta desse confronto, 4,75 para o Boston River, 3,80 para o empate, 1,66 para o Independiente. Porcentagem do jogo, 20% para o Boston River, 24% para o empate, 56% para o Independiente. Aqui também é um jogo bem difícil, se eu não me engano, né, o primeiro confronto entre eles
o Independiente venceu, mas foi um jogo bem apertado, né? 2-1. A gente viu isso no vídeo anterior. Só que aqui o Boston River jogando em casa, a gente viu no último vídeo, né, que o Boston River vai muito bem em casa e o Independiente não tá vindo de uma sequência muito boa, né? Pode ser que esteja priorizando, né, a Copa Sul-Americana e colocando um time misto, né, para jogar o Campeonato Argentino. Os números aqui, muita vantagem para o Independiente, mas eu tô levando muito em consideração o Boston River jogando em casa e a primeira partida, né, deles foi muito justa, né? Eu tô indo de Boston River, mas caso você vá colocar duplo nesse jogo aqui, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 9, Porto Cabello e Vasco da Gama. O Porto Cabello não perdeu em casa há 7 jogos. O Vasco não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Vasco perdeu 3 jogos fora seguido. E o Vasco não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. As odds desse confronto, 4.75 para o Porto Cabello, 4.0 para o empate, 1.65 para o Vasco. Porcentagem do jogo, 20% para o Porto Cabello, 23% para o empate, 57% para o Vasco. Partida difícil de analisar, né? Porque se a gente olhar o histórico do Vasco, muito ruim, só que os números estão dando vantagem para o Vasco. O Vasco perdeu, né, seu último jogo aí para o Palmeiras, mas na minha opinião jogou bem, enfrentou um dos times mais fortes aí do Brasil, jogou de igual para igual e o gol, né, acabou saindo de uma falha, né? É um jogo difícil, né, para o Vasco porque é fora de casa e essa fase do Vasco não é boa. Aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate entre eles e vitória do Vasco da Gama. Jogo 10, Bahia e Nacional. O Bahia, né, tem uma sequência aí de 4 triunfos, não perde em casa há 8 jogos, o Nacional não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos e o Bahia não sofre gols há 4 jogos consecutivos. As odds desse confronto, 1.55 para o Bahia, 4.10 para o empate, 5.75 para o Nacional. Porcentagem da partida, 61% para o Bahia, 23% para o empate, 16% para o Nacional. O Bahia, né, vem jogando muito bem, tá com aquele probleminha de não conseguir fazer os gols, cria bastante jogo, muito volume, está num grupo difícil, mas está bem classificado ali. Tô acreditando que não vai deixar essa oportunidade da vitória escapar nesse jogo, por esse motivo eu tô indo seco aqui no Bahia, acompanhado pelos números, né, que além de estar jogando em casa, né, tá dando muita vantagem aqui nos números para o Bahia. Jogo 11, Sampaio Corrêa e Imperatriz, viu? Eu falei no primeiro vídeo que considerava esse jogo aqui muito difícil e eu ainda continuo achando, viu? Que eu trago aqui de informação que nos últimos 14 jogos foram 6 vitórias para o Sampaio Corrêa, 4 empates e 4 vitórias para o Imperatriz. O último jogo, 30 de abril de 2025, primeiro jogo entre eles do Campeonato Maranhense da semifinal, o Sampaio Corrêa fora de casa venceu por 2-1. Antes disso, em 9 de março de 2025, o Sampaio Corrêa em casa perdeu para o Imperatriz por 2-1 e em janeiro de 2025, na casa do Imperatriz, 0-0. O que a gente pode ver que os jogos entre eles é bem acirrados, né? Sempre uma diferença mínima aí nos gols. As odds e as porcentagens aqui no momento eu não vou ter, mas com informações aí do primeiro vídeo, nesse meu palpite aqui, eu tô indo com um duplo. Eu tô indo de Sampaio Corrêa por estar jogando em casa, mas tô acreditando que o Imperatriz vai fazer um jogo muito difícil que precisa reverter esse placar. Não tem nada a perder, né? Porque a semifinal acabou e não passou, tá fora. Então, por esse motivo, também tô indo de empate nesse palpite. Se você tem costume de colocar triplos, essa partida 11 aqui seria uma que eu colocaria. Jogo 12, Universidade do Chile e Estudiantes. Outro jogo bem difícil, hein? Universidade do Chile não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Universidade do Chile ganhou 5 jogos consecutivos em casa. O Universidade do Chile sofreu gols em cada um dos seus últimos 5 jogos. E também conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. As odds desse confronto, 2.30 para a Universidade do Chile, 3.20 para o empate, 3.10 para o Estudiantes. A porcentagem desse confronto, 41% para a Universidade do Chile, 29% para o empate, 30% para o Estudiantes. Partida bem equilibrada nos números, né? A gente vê que a Universidade do Chile está numa boa sequência nas últimas partidas. Aqui eu tô levando muito em consideração o fator casa. E o Universidade do Chile já tinha feito uma primeira partida aí contra o Estudiantes muito bem. Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Universidade do Chile. Jogo 13, Cerro Porteño e Palmeiras. Nos últimos 5 encontros, o Cerro Porteño jogando em casa ganhou nenhuma vez, houve 2 empates
e o Palmeiras ganhou 3 vezes. A diferença de gols 9-1 a favor do Palmeiras. No geral são 11 jogos entre eles, o Cerro ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou 6 vezes. A diferença de gols 19-6 a favor do Palmeiras. O Palmeiras tem uma sequência aí de 3 vitórias na Libertadores e o Cerro não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. Os números de apostas desse confronto: 4,33 para o Cerro Porteño, 3,40 para o empate, 1,85 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo: 22% para o Cerro Porteño, 28% para o empate e 51% para o Palmeiras. Bom, essa partida não tem muito o que dizer. O histórico já dá muita vantagem para o Palmeiras. O primeiro jogo o Palmeiras venceu, se eu não me engano, por 1-0, mas teve uns 2 gols anulados aí pelo VAR. Palmeiras que tá vindo de uma vitória em cima do Vasco, jogou muito bem. E tô acreditando que mesmo esse jogo sendo fora de casa, o Palmeiras vença. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí do Palmeiras. Jogo 14, Central Córdoba e Flamengo. O Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Essa informação aqui não tá totalmente correta, né? Porque no seu último jogo agora no final de semana, no último momento aí da partida, né? Tomou um gol de pênalti do Gabigol e o Flamengo acabou perdendo. Essa outra informação aqui também, né? Que o Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 21 jogos fora, também caiu por terra, né? Porque esse jogo foi fora de casa, então perdeu. Jogando fora, o Flamengo ainda não sofreu nenhum gol nessa temporada. Se contar com o Brasileirão, tomou 2 gols do Cruzeiro. E o Central Córdoba sofreu 1 gol, pelo menos nas suas últimas 7 partidas. Os números de aposta desse confronto: 5,50 para o Central Córdoba, 3,50 para o empate, 1,66 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 17% para o Central Córdoba, 27% para o empate, 56% para o Flamengo. Jogo extremamente difícil, hein? Porque o Central Córdoba, quando veio jogar com o Flamengo aqui, venceu, jogou muito bem. E a tendência, né, que agora jogando em casa, né, joga melhor com o apoio da torcida. Só que o Flamengo, né, mesmo perdendo para o Cruzeiro, né, perdeu no finalzinho da partida, empatou a partida contra o Cruzeiro e teve mais volume de jogo, teve boas oportunidades para virar o jogo, mas o Cássio fez boas defesas. O Flamengo geralmente é um time que não sente muito quando joga fora de casa, e aqui, imaginando que o Flamengo também precisa ganhar muitos pontos para ter mais tranquilidade no grupo, né, porque não está muito bem classificado, tô acreditando mais na vitória do Flamengo, tô indo seco no Flamengo, mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também aqui entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo. Espero que essas informações aqui ajudem nos seus palpites. Se você gostou aqui das informações e ainda não conhecia o canal, para dar aquele apoio, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, porque ajuda demais. Quero saber aí os seus comentários, quero saber os seus palpites. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade aí para deixar nos comentários e deixar novas informações, né, que não foram faladas aqui no vídeo. E é isso. Desejo muita sorte para todo mundo nessa Loteca 1186. Assim que sair o resultado oficial da Loteca 1185, eu vou subir um novo vídeo com essas informações. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você aí no próximo vídeo. Fui!